Meus amigos, boa noite. Renato, falando do canal Vasco 68. O pedido sempre aqui que se inscreva e para vocês curtirem para o YouTube indicar. Eu não vou cair daqui de Madalena arrependida, nem vou dar uma de viúva desesperada, porque o juiz não deu pena, não adianta. Uns dão, outros não dão. O Darão que é uma merda, ele é péssimo, ele pediu desculpa para os jogadores. Eu acho que o lance mais gostoso... Olha lá, amor, olha o pênalti, estou falando para minha esposa. Vai passar de novo, ó. Dá uma olhada, Olha só. Bateu, claro. Então, assim, não vou discutir isso. Não adianta. O Daronco é horrível e erro do Vasco aceitável para fazer os jogos do Vasco, entendeu? Ele é muito ruim, Ele tem que ser... Teve dois juízes ainda, quarto, quinto, a puta que pariu de árbitro, tem que chamar ele para dar cartão, para dizer que o lateral é esse, para dizer que é falta. Fraquíssimo. Ele é ruim mesmo. Muito ruim. Mas não vou utilizar isso como desculpa. O que saliento é que o Vasco é uma caixinha de surpresa, é uma caixa de Pandora. Porque o Vasco não entrou em campo, foi totalmente dominado contra o Corinthians, foi horrível contra o Juventude também. Contra o Corinthians saiu vaiado pela torcida, xingaram Pedrinho, Diniz e companhia. Só que hoje o time empatou no primeiro jogo da Copa do Brasil, das quartas finais, só aplaudido. E o Botafogo não é essas coisas todas, porque depois estava segurando até a bolinha atrás, para empatar o jogo, porque eles têm a certeza absoluta que eles vão ganhar do Vasco. Por certeza, hoje mesmo eu estava preocupado com esse jogo do Vasco perder. Não é perder jogando bem, mas perder feio e jogando mal. O Vasco não perdeu, o Vasco empatou e jogou bem sim. Olha, gente, bato palmas, hein, para Jair e para Barros. Se vocês me perguntarem qual foi o melhor, para mim foi o Jair, tem gente que acha que foi o Barros, mas foi muito bem também. O Barros, só para lembrar vocês, ele saiu do Vasco porque a família Dias se incomodava com o barulhinho, que ele chegava com o carro com som alto. Foi emprestado para o Amazonas, foi para o América Mineiro, o Vasco viu que estava arrebentando, precisando de um jogador como ele, e chamou. E o garoto simplesmente arrebentou. No finalzinho sentiu câimbra, que já não vinha acostumado a jogar nesse ritmo de jogo, mas assim, bato palmas. Jair, então, perfeito, não é só pelo gol, obviamente, que ele se mostrou um centroavante, né? Não sendo esse, mas ele foi muito assertivo nos desarmes, puxando os contra-ataques, colocando o passe nas diagonais, colocando o passe no meio. Muito bem, sinceramente, eu não tenho nenhum senão de falar no time, não tenho mesmo. Mas aí, o Diniz demorou um pouco para mexer, só que ele tá ali embaixo, a gente acha que podia ter posto antes, mas ele não ia tirar nem o Coutinho, tanto é que o Coutinho conversa com ele na beira de campo, ele faz uma careta de não muitos amigos, sabendo que ia ter que trocar, porque o Coutinho, já com 70 minutos jogados, já não estava aguentando mais, porque o Coutinho também foi muito bem no jogo. Bom, saímos atrás, empatamos. Levamos o jogo para o dia 11 de setembro, daqui a 2 semanas, 15 dias, lá para o Engenhão. Eles acham que o Engenhão lá, o Newton Santos, é a casa deles e que eles vão ganhar de 7-0. Gente, não é só porque é mais um jogo na casa deles. Presta atenção. Pelo fato de ser daqui a 15 dias, o Vasco vai estar com um time diferente, tá? Saiu há 5 minutos que o Vasco acertou com outro zagueiro, Carlos Cuesta. E em São Januário estavam lá assistindo nas sociais o Robert Renan, o zagueiro que o Vasco contratou, e o Matheus Cunha, o jogador, meio atacante que o Vasco pegou emprestado do Crystal Palace. Olha, posso queimar a língua, mas o jogo, pelo menos o jogo da Copa do Brasil, me cobrem se a zaga não for Robert Renan e Carlos Cuesta. Só aí já é o quê? É meio time. É a zaga praticamente, é a zaga toda diferente. Lembrando também que o Tietchan não jogou machucado, que o PH jogou no sacrifício, tanto que saiu no meio, no intervalo, no meio do jogo, pelo Puma, e a gente sempre tem aquela insegurança com o Puma. E estão sentados, o Puma foi convocado pelo Uruguai para disputar esses 2 jogos eliminatórios, né? Bom, tem males que vem para bem. A gente fica com a abstinência de Vasco, porque o Vasco agora joga com o Sport. Se jogar com o Sport em Recife, metade do que jogou hoje ganha fácil lá em Recife. Mas o Vasco é uma caixinha de surpresa. Um jogo joga bem, outro jogo não joga mal pra cacete. E parece que para irritar toda hora mostra o lance aí do pênalti. Porra, se o cara tá de frente pro gol, chuta, a bola vai pro gol, o cara faz assim com o braço, que seja para proteger o rosto, a puta que o pariu, a bola foi na mão, é pênalti. Mas, mais uma vez, vamos deixar isso para lá. Repito, se a gente jogar com essa vontade,
metade do que jogou hoje, joga com o Sport. A gente continua fora da zona do rebaixamento, ganhando do Sport, e aí a gente vai ter alguns dias de paz, né, em relação ao Campeonato Brasileiro, que ele vai ficar parado enquanto joga de seleção brasileira, os 2 jogos. Inclusive um é no Maracanã, foda-se, não me interessa. E a gente vai ter, depois do jogo do Sport, com a parada do Brasileiro, vai ter o jogo dia 11, quinta-feira, 11 de setembro, segundo jogo contra o Botafogo, no Newton Santos. É uma quinta-feira, né? Gente, não tem mais o que dizer, não tem o que enrolar. Poderíamos ter vencido uma bola que bateu no travessão, que ela, no travessão, primeiro o Felipe Coutinho chutou, o John goleiro espalmou no susto, no rebote, chutou, a bola foi no travessão e depois no terceiro chute a bola bate na mão. Bom, águas passadas não movem moinho, não adianta chorar leite derramado, não deu pênalti, ele é ruim pra caralho, não vai melhorar porque já é um babaca já que já tá em fim de carreira como árbitro. O que adianta? Adianta reclamar, levar a CBF? Não adianta, entendeu? Vai dizer que é choro, ainda bem que não perdeu, porque senão esse choro de perdedor. Mas poderia ter marcado sim esse pênalti, porque uns dizem que marcaria, outros não. Aliás, o Paulo Sérgio Oliveira acho um merda, um crápula, um safado, um imbecil, um merda, que sempre fala contra o Vasco, inclusive ele já nos prejudicou há muitos anos atrás, hein? Quem toma porrada não esquece. Mais ou menos, acho que há 26 anos atrás, no Vasco Paraná, num jogo que, se não é o falecido Eurico Miranda, ele teria morrido. Esse pilantra desse escroque, desse ex-árbitro. E lógico que toda vez ele vai sempre dizer contra o Vasco. Então, eu cago para a opinião dos outros. Eu tenho a minha, e eu acho que foi pênalti, mas também isso não é motivo para que a gente não vencesse. Jogamos bem, jogamos contra o adversário, que é o atual campeão brasileiro da Libertadores, estamos disputando a vaga na Copa do Brasil e de igual para igual. Porque segundo jogo é outra história. Empatamos o primeiro jogo com todo mundo, repórter, comentarista puta que o pariu dizia que o Vasco ia tomar a porrada. Tá aí a porrada, o Botafogo jogou até com medinho no final. Bom, gente, é isso. Boa noite, que Deus, Jesus Cristo, nos céus, esperanças e todos os santos anjos abençoe as vossas famílias.